ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A paz do Senhor, meus queridos e amados ouvintes. Deus abençoe a sua vida. Estarei dando continuidade sobre as trombetas do Apocalipse. Hoje estarei falando sobre a sexta trombeta. Comecei falando pelas 4 primeiras, depois gravei mais um falando sobre a quinta. Agora estarei falando sobre a sexta e penúltima, que é o segundo ai. Coisas terríveis vão acontecer de fato. Peço que não endureça o seu coração, tá? Não endureça o seu coração. Se arrependa dos seus maus caminhos. Ouça a palavra do Senhor sobre o que vai acontecer. É uma coisa horrível, não é uma coisa bonita, não é uma coisa boa. E eu estou trazendo aqui apenas um pequeno acontecimento. E por que não acreditar na Bíblia? Porque se tudo que passou na Bíblia, que aconteceu no passado, é verdade, significa que o que está para acontecer também é verdade. Se tudo que está na Bíblia, que aconteceu no passado é verdade, tudo que está no futuro também é verdade. Vai acontecer. Vai acontecer. Letra por letra, vírgula por vírgula. Com todos os pingos no is e corte no T, porque o T sem um tracinho ali, aquele corte de tracinho, ele se torna um L. Então vai, para não causar confusão entre L e T, vai ter um cortinho bonito ali no Tzinho ali para identificar. Livro de Apocalipse, capítulo de número 9, versículos de número 13 ao versículo de número 21. Versículos de número 13 ao 21 será a leitura do dia de hoje, que vai relatar sobre a sexta trombeta soada pelo sexto anjo, que será o segundo ai após as 4 primeiras. Sem mais delongas, eu quero ir direto à palavra, mas peço também você que compartilhe esse vídeo, este áudio, essa informação, porque é algo precioso para a sua vida e para a vida daqueles que carecem ouvir a palavra de Deus. Você que está pensando como que vai ser seu futuro, como serão as coisas do futuro, quero te dizer que as coisas do futuro não serão boas, tá? Você que está achando que essa pandemia vai melhorar, não vai melhorar, tá? Vai piorar, vai de mal a pior. Depois dessa pandemia vai vir coisas muito piores, tá? Vai vir coisas muito piores que uma simples doença pandêmica. E ela se inicia a partir das 4 primeiras trombetas que soaram, a quinta, e agora irei falar da sexta e posteriormente da sétima. Não farei da sétima hoje falarei somente da sexta trombeta. A palavra do Senhor diz assim: E tocou o sexto anjo a trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: Solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. Olha só que situação. A Bíblia também fala de mulheres, tá? Quando ela fala homens, ela refere a homens e mulheres. E assim vi os cavalos nesta visão.
Versículo de número 16, perdão. E o número dos exércitos dos cavaleiros eram de 200 milhões. E eu vi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E a cabeça dos cavalos eram como cabeças de leão. E de sua boca saía fogo, e fumaça, e enxofre. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam de sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda é semelhante à serpente e tem cabeça, e com ela danificam. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das suas obras, de suas mãos, para não adorarem os demônios, e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, e não se arrependeram dos seus homicídios, nem de suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das suas ladroices. Senhor Jesus, fala conosco, que o seu trono revele a nós estas palavras que aqui estão escritas há mais de 2000 anos. Que a sua graça se manifeste em minha vida em sabedoria e eu possa trazer entendimento àqueles que precisam entender que as coisas do futuro não serão boas, que 2021 pode ser muito mais pior que 2020, que 2022 pode ser muito mais pior que 2021, e assim sucessivamente até os dias vindouros. Não se sabe quantos dias hão de passar até que suma um povo, e não se sabe quantos dias irão passar até que se suma um povo, e depois que este povo sumir, sabe-se 7 anos das coisas tais que acontecerão sobre a terra. Meu Senhor, trazei-me a revelação do seu trono, do alto da graça, e usa-me para falar a estes povos que estarão ouvindo, mesmo que seja 1, mesmo que seja 2, mesmo que seja 3. Mas se esses 3 compartilharem para os seus amigos, seus entes queridos, e esta palavra chegar aos ouvidos deles, e cada um deles forem compartilhando e curtindo e chegarem mais ouvidos, este é o maior objetivo, que a tua palavra chegue mais ouvidos, que as pessoas venham se arrepender de seus maus caminhos, para que não sofra tal jugo de condenação. Amém. Amado, a sexta e penúltima trombeta, ela, claro, vai ser pior, tá? No capítulo de número 8 do livro de Apocalipse, a partir do versículo de número 7 ao versículo de número 12, falam de 4 trombetas, soam instantaneamente uma atrás da outra, e depois no versículo 13 um anjo gritou ai por 3 vezes, e cada ai se refere a uma trombeta das 3 que eles estão tocando e irão tocar. A quinta trombeta foi um ai, a sexta trombeta que irei falar hoje, nesse exato momento, é o outro ai, e virá a sétima trombeta, que também será o sétimo
ai, o terceiro ai. A sétima trombeta será o terceiro ai. Não estou aqui para falar uniformemente dos 3 ais do Apocalipse, das trombetas que vão tocar, não. Estou aqui para falar separadamente das trombetas que estão soando, que irão tocar vindouramente no futuro. Não se sabe se iremos ouvir essas trombetas. Por exemplo, quem for arrebatado irá ouvir a trombeta de Deus, que está nas mãos de Jesus Cristo, que o próprio Jesus Cristo irá soar essa trombeta, onde os mortos ressuscitarão primeiro, depois aqueles que estarem vivos serão transformados em corpos de glória, e serão arrebatados e retirados para que não recebam este jugo. Mas só quem está com seus ouvidos espirituais atentos, vigiando e orando, e até a 50 parte daqueles que se dizem cristãos e crentes ficarão, tá? É bíblico. E após isto, as trombetas do Apocalipse, não sei se aqueles que ficarem escutarão o soar dessas trombetas como um sinal, tipo, vixe, lascou. Tocou a trombeta e já sabe, vixe, ferrou, a trombeta tocou, vai dar ruim. Não se sabe, que quando alguma coisa está para dar ruim é anunciada uma buzina, uma corneta, algo muito alto, né? E a trombeta de Deus que Jesus Cristo só tocará, só aqueles que estão preparados com seus ouvidos espirituais ouvirão. Nem todo crente vai ouvir, tá? Porque os crentes que ouvirem serão arrebatados. Os crentes que não forem arrebatados serão aqueles que não ouviram a trombeta tocar, tá? Quem não ouvir a trombeta tocar já sabe que você não foi arrebatado, mas quando assim que sumiu um povo doido, abençoado e cheio da graça de Deus e da misericórdia, o sal e a luz da terra. E a partir das trombetas do Apocalipse, não se sabe se vai ouvir o soar delas ou não. A Bíblia não revela, só revela que irão tocar 7 trombetas, e a Bíblia não revela se as pessoas vão ouvir como um sinal de tipo, vixe, lá vem coisa ruim. Vixe, lá vem coisa ruim. Vixe, lá vem. Ai, ai, ai. Essa é a segunda. Ai, ai, ai. Essa é a terceira. Essa foi a primeira. Ai, essa é a quarta. Essa é a quinta. Essa é a sexta. Essa é a sétima. Vixe, ferrou. Essa é a sétima trombeta. Não. A Bíblia não revela, tá? A Bíblia não revela. Eu não sei te dizer se as pessoas irão ouvir o soar das 7 trombetas, mas a palavra do Senhor diz que vai soar, tá? E assim, quando elas tocarem, haverão certos acontecimentos. Quando o 6º anjo tocar a trombeta, olha só que situação. A terra já estará em uma situação de calamidade, fome, sede, peste, morte. A população já estará reduzida ao mínimo, tá? Existe aí bilhões de pessoas no mundo, né? Eu peço até perdão porque eu não estou por dentro da quantidade de pessoas que existem no mundo, mas eu sei que são bilhões de pessoas que existem no mundo. E a população irá reduzir em massa. Será reduzida em massa a população. E cada vez menos. Cada vez mais mortes. E no capítulo de número 9, dos versículos 13 ao versículo 21, a Bíblia está relatando de um anjo quando soar a 6ª trombeta. Vai sair lá do rio Eufrates. Rio Eufrates. Geologicamente eu não tenho sabedoria para falar sobre o rio Eufrates, onde ele está localizado agora. Você tem o poder da informação na sua mão, você pode pesquisar sobre o rio Eufrates, não agora, depois você pesquisa sobre o rio Eufrates. Eu até colocaria o QR Code aqui sobre as informações no Google, sobre o rio Eufrates e tudo mais, mas você ia querer saber sobre o rio Eufrates e tudo mais, mas então não vou colocar. Então peço-te que depois você pesquise, procura saber sobre o rio Eufrates, onde ele está, sua localidade, suas dimensões, sua profundidade. Agora se atenta à palavra do Senhor, que é um alerta para as nossas vidas, tá? E quando o anjo do Senhor tocar essa trombeta, cairá uma estrela do céu sobre o rio Eufrates. E tocou o 6º anjo a trombeta, e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontos do altar
de ouro que estava diante de Deus, o qual dizia ao sexto anjo, que tinha trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Ou seja, existem anjos aprisionados. Olha que situação, anjos aprisionados. No capítulo de número 9, dos versículos 1 ao 12, já foi falado de um demônio, de um ser chamado Abaddon em hebraico, seu nome era Abaddon, mas em grego seu nome é Apolion. Abaddon e Apolion é a mesma coisa, tá? Não existe Abaddon e não, Abaddon e Apolion é um só. É só os nomes que em grego e em hebraico estão classificados diferentemente, tá? O sujeito, o espírito é um só, que é o rei que significa abismo profundo, daqueles que vêm do abismo profundo lá da terra, lá bem lá no fundo da terra mesmo, lá perto do magma, lá perto do núcleo do centro bem pertinho do núcleo do centro da terra, eles estão lá. E este Abaddon, ou Apolion, como queira chamar, sairá de lá. Ele é um só, é um ser só. No entanto, no rio Eufrates, lá nas profundezas do rio Eufrates, existem anjos. 4 anjos que estavam presos junto ao rio Eufrates. 4 anjos, existem 4 anjos presos, aprisionados, acorrentados, esperando. Olha que a palavra de Deus diz. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matar a terça parte dos homens. Ou seja, existem 4 demônios, 4 seres espirituais, aprisionados lá no rio Eufrates, bem profundamente no rio Eufrates. E esses 4 sairão de lá, serão soltos para matarem a terça parte dos homens. A terça parte, ou seja, a terça parte dos homens e mulheres, tá? A civilização humana já estará à beira da extinção, tá? A civilização humana já estará à beira da extinção. Uns desapareceram, estão livres da condenação. Outros foram morrendo Deus da primeira trombeta até a quinta trombeta. E morreram. E os sobreviventes, desses sobreviventes que sobreviveram Deus da primeira até a quinta, morrerão mais a terça parte. Ou seja, a terça parte da população sobrevivente desde a primeira trombeta até a quinta trombeta, destes sobreviventes morrerão mais a terça parte. Então, morrerá mais a terça parte. Então, os números são calculados porque não se sabe quantas pessoas vão desaparecer no arrebatamento, quantas vão subir. Não se sabe quantas pessoas vão morrer desde a primeira trombeta até a quinta trombeta, quantas vão sofrer de morte. A Bíblia não revela o número de pessoas, tá? Ela deixa bem claro que é uma terça parte, que é uma quantidade específica de um valor indeterminado, ou seja, vai morrer um valor X de um Y, tá? O que é o Y? O Y é o número de pessoas sobreviventes desde o grande arrebatamento, desde a primeira trombeta até a quinta trombeta. Este será o Y. E o X é a terça parte dessas pessoas que vão morrer. Tá? Então tá bem claro que morrerá a terça parte de um Y. A Bíblia não especifica os números. Então as variáveis dessa equação, ela vai vir mediante aos acontecimentos, tá? Vai vir mediante aos acontecimentos, não é claro a numeração. A numeração você só vai ter certeza quando a sexta trombeta tocar e os sobreviventes após 5 meses de aflição, depois da quinta trombeta soar. Quando soar a sexta, aí
você poderá ter uma pequena estimativa baseada de quantos sobreviveram, assim, através do controle que vai ter do QR Code, que é o sinal da marca da besta. Então 4 anjos sairão para assassinar e matar a terça parte dos homens e das mulheres. A Bíblia fala homens, mas se refere a homens e mulheres, tá? Então provavelmente crianças também. Não vai achando que não haverá crianças. Crianças de 7 anos, 10 anos. Mas esses não serão arrebatados? Bem provavelmente que não. Tá, mas criança de 1 ano vai ser arrebatada? Sim. Crianças de 1 ano não tem... Acho que até crianças até 2 anos elas serão arrebatadas, tá? Eu acho que... Eu falei em mensagens anteriores que o pai e a mãe vai querer pôr a marca na mão, da marca da besta, para poder trazer alimento para o seu filho de 2 anos. Mas eu acho que as crianças de 2 anos serão arrebatadas. É uma hipótese que serão retiradas automaticamente devido à sua inocência, porque as pessoas ela tem um período de inocência, né? Então acho que até uns 2 anos elas terão inocentes. E hoje em dia uma criança de 2 anos não é tão inocente assim, né? Porque uma criança de 2 anos sabe mexer num smartphone, num aparelho Android melhor que ninguém nos dias de hoje. Então a inocência das pessoas estão caindo gradativamente. Uma pessoa quando tinha uma inocência de 12 anos, hoje em dia tá caindo para 7, para 5, para 3. Então tem muita gente, as crianças de hoje estão muito mais espertas do que antigamente. Então a inocência claramente decaiu, tá? Espírito de inocência e consciência decaiu bastante, independente do que possam dizer os psicólogos e psiquiatras, etc. E as mães gestantes? Não haverá mãe gestante, meus queridos, não haverá mãe gestante. Isso é uma pregação mais para a era do arrebatamento, tá? Essa é uma mensagem mais trazida para a era do arrebatamento, e eu não vou me aprofundar no arrebatamento. Quero me aprofundar sobre essa trombeta aqui rapidamente, nesses pequenos minutos que eu tenho. Então ficarão ali homens, mulheres e crianças, de 7, 12, jovens, adolescentes de 15, 14 anos, anciões, provavelmente alguns anciões, e esses sofrerão. A terça parte desses que sobreviverem vão morrer. E foram soltos 4 anjos que estavam presos. Ou seja, eles estão esperando um dia. Eles estão esperando um dia, 1 hora, 1 mês e 1 ano. Eles não sabem que ano, eles não sabem que mês, eles não sabem que dia e nem sabem a hora. Mas estão esperando ansiosos. Estão ansiosíssimos para a hora, para o dia, para o mês e para o ano. Para qual motivo? Matar a terça parte dos homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes e anciões que sobreviveram às 5 primeiras trombetas. Todos aqueles que sobreviveram às 5 primeiras trombetas vão sofrer a morte. A terça parte desses vão padecer. Não adianta se esconder em bunker submarino, se esconder em X e Y, em morro e sobe e desce. Não adianta se esconder nesses lugares, porque não haverá refúgio, porque aquele que é o refúgio e fortaleza da humanidade, que é o Senhor dos céus, que é Jesus Cristo, não estará com seus olhos para a terra, estará com seus olhos para aqueles que foram arrebatados ao céu, tá? Para o sol da terra, para a luz do mundo, para os salvos em Cristo Jesus, aqueles que realmente vigiam, aqueles que são crentes de verdade, tá? Não adianta fingir ser crente na igreja, porque Jesus Cristo não é besta, tá? Jesus Cristo não é idiota, o Senhor dos céus não é besta. Não adianta fingir de crente, porque se for para fingir de crente, meu querido, eu acho melhor você tirar essa ideia da sua cabeça, porque você vai ficar também, viu? Não adianta dar um de bonzão aí não, para enganar pastor, para enganar presbítero, para enganar evangelista, para enganar pai, para enganar mãe. Não adianta dar um de bonzão dizendo, se passando por crente, fingindo que é crente, porque ao Deus dos céus, ao Senhor dos céus ninguém engana, Jesus Cristo ninguém engana, ele não é bobo, ele não é besta. Você nunca que vai conseguir fazer o Senhor Todo-Poderoso de idiota, você nunca vai conseguir. Você pode tentar,
Você pode até fazer o diabo de idiota, tá? Você pode até fazer o diabo de idiota, você pode até querer conseguir enganar o diabo. Eu acho que é uma coisa muito bem difícil, porque ele é sagaz e tem milhares de anos de experiência. Ele é muito experiente em questão de enganação, de mentira e persuasão. E uma pessoa ao ponto de chegar de passar a perna no diabo, essa pessoa realmente é incrível. Mas pode haver alguém que possa até passar a perna no diabo, sim, mas a perna em Deus ninguém passa, não. A perna no Senhor Jeová ninguém passa, porque o diabo ele trabalha com expectativas. É como um jogo de xadrez, tá? Uma maneira que o diabo trabalha é como um jogo de xadrez. Quem joga xadrez vai entender o que eu tô falando. Xadrez, você entende o seu oponente através das peças que ele joga e as peças que ele já jogou. Ou seja, analisando as peças que ele jogou desde o início da partida, você analisa o jogo dele, o seu jogo, e ali você supõe qual a sua jogada mais favorável para controlar ele, para ganhar ele, para dar a volta por cima caso estiver encurralado. Então ele é um ótimo estrategista, ele vai analisar um jogo também, um jogo japonês que é shogi, né? É um jogo de estratégia também, igual o xadrez. E é um jogo que ele é muito bem especialista também. Você pode ir xadrez ou shogi, um jogo de estratégia de tabuleiro. E ele é super estrategista. Ele, mediante as pedras jogadas, as questões que aconteceu, ele pode trazer ali uma resolução do que se pode acontecer no futuro. Ou seja, do que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. Ele pega o que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado e faz ali uma suposição do que pode acontecer no futuro. Então o diabo ele é um adivinho, ele adivinha o que vai acontecer no futuro referente ao presente e ao passado, e muitas das vezes ele acerta com louvor, até com 100% de aprovação, porque ele é bem estrategista, ele analisa bem e pode acertar facilmente, mas como também pode errar. Mas todavia, o Senhor Jeová, ele é onisciente, ele sabe o passado, ele sabe o presente e ele sabe o futuro. Então se ele sabe o futuro, ele sabe exatamente o que o diabo vai fazer ou deixar de fazer. O Senhor dos céus, ele sabe o futuro, então ninguém passa a perna nele, ele sabe o futuro, não tem como você passar a perna nele. Não adianta, você pode ser o maior estrategista do mundo, mas a pessoa que sabe o futuro, que sabe exatamente quais serão suas jogadas, sabe exatamente como você vai agir, ele vai agir. Não adianta tentar passar a perna em alguém que sabe o futuro, da maneira que você vai agir, da maneira que você vai falar, da maneira que você vai pensar. Você nunca vai fazer Deus de bobo, tá? Nunca, 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 nunca. E tem 4 anjos que tá louquinho, 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 louquinho para o dia, para o ano, para o mês, para o momento em que serão livres. Serão livres para matar a terça parte dos homens, mulheres e crianças que sobreviveram aos 5 primeiros trombetas, 5 primeiros soar das trombetas. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões e ouviu o número deles, ou seja, ele não contou, ele ouviu, tá? 200 milhões. Olha só, 4 cavaleiros. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões de cavaleiros. São 4 cavaleiros. Podemos trazer 2 interpretações aqui. 4 cavaleiros, cada cavaleiro com 200 milhões. Ou 4 cavaleiros, esses 4 cavaleiros pega 200 milhões e divide por 4. As 2 interpretações podem ser plausíveis. As 2 interpretações podem ser... pode estar certas as 2 interpretações. Pode ser 200 milhões para cada cavaleiro, ou os 200 milhões para os 4 cavaleiros. Depende da maneira interpretativa que você tiver do texto, tá? E eram 200 milhões. E vi os cavaleiros nesta visão. E os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e jacinto e enxofre, e a cabeça dos cavalos era com cabeça de leão. E de sua boca saia fogo, fumaça e enxofre. Amado, esse negócio é meio mitológico, né? É como se fosse uma mitologia grega.
Parece mesmo uma mitologia grega, porque é um cavalo com um rosto de leão e o rabo do cavalo é serpente e sai fogo da boca do leão e enxofre e fumaça. Ou seja, já vai estar difícil respirar, porque a terça parte da vegetação foi destruída. Com a terceira parte da vegetação destruída, irá precisar de um tipo de máscara para respirar. O céu se escurecerá em fumaça, e o ar também, porque sairá a fumaça do abismo quando subir ali aqueles insetos horripilantes e extremamente estranhos, como descrito nos versículos anteriores do capítulo de número 9, que são os gafanhotos com cauda de escorpião. Quando ali surgiu os gafanhotos com cauda de escorpião, aqueles insetos bem estranhos, né? E não será nada normal, tá? Mas tá todo mundo com... Tem até um meme no Facebook lá. 2020 tá muito diferente, as coisas estão acontecendo muito de estranhos. Aí vê uma coisa muito estranha acontecendo e fala, eu nem vou falar nada, né? Porque é 2020 tá tudo estranho, 2020 tá dando tudo errado, 2020 tá tudo dos avessos, 2020 tá tudo de uma situação, então... Né, pra quem é memeiro, gente, os memeiros vão fazer a festa, tá? Quem é memeiro vai fazer a festa. Isso se tiver internet, comunicação de internet, que eu duvido muito que neste período haverá uma comunicação de internet, mas talvez haja uma comunicação de rádio e tal, que vai estar anunciando, porque vai ser muito difícil fazer uma comunicação via satélite de áudio e vídeo, vai ser muito raro isso daí, mas pode acontecer, né? Os governos podem estar se preparando para uma contramedida dessa, quando solucionarem aí talvez um possível como que fala, uma onda de choque eletromagnética, uma possível onda de choque eletromagnética. Pode acontecer sim uma onda de choque eletromagnética e desligar tudo que é digitalizado, mas isso tem um jeito de solucionar, os cientistas técnicos sabem solucionar, e é bem provável que volte num certo período, né? Isso é apenas uma subjeção, algo que pode acontecer, mas não se sabe se realmente vai ter ou não um campo eletromagnético, mas é possível que aconteça. E é uma coisa bem estranha, né? Um cavalo com cabeça de leão que solta fogo pela boca, fumaça, enxofre, com um rabo de cobra que sai picando todo mundo. E serão essas 4 situações que matarão a terça parte dos homens. Morrerão por enxofre, fumaça e fogo. Ou seja, virarão churrasquinho e irão queimar. Serão queimados vivos. A fumaça ela é intoxicante. Quem é especialista em bombeiro, eu não sou especialista em bombeiro, não sei trazer com propriedade as informações que eu deveria trazer sobre a fumaça e sobre o enxofre, o que danifica o nosso pulmão ou não. Mas a fumaça e o enxofre, ela deixa as pessoas em estado inconsciente e acaba matando as pessoas por intoxicação, ou seja, as pessoas serão intoxicadas. Já vai ser difícil respirar, imagina, as pessoas já vão estar de máscara respiratórias porque vai estar difícil a respiração, e esse tipo de fumaça e enxofre serão tão fortes que essas máscaras não darão conta. Estou falando que as pessoas usarão esse tipo de máscara porque vai estar difícil de respirar. A terça parte do planeta Terra foi destruída, a terça parte da vegetação foi destruída, então a respiração será muito mais difícil. Irão precisar de uma maneira para ajudar a respirar, né? Então creio que o governo irá dar aí aos sobreviventes um tipo de máscara respiratória, em que filtra a poluição do ar e mantém ali um ar limpo e agradável para os seus pulmões, para você respirar um pouco melhor do que vai estar respirando.
como se fosse uma bombinha de uma pessoa asmática. E essas coisas não serão suficientes nessa época, porque vão morrer através do fogo, da fumaça e do enxofre. Aqui, ó, versículo de número 18. Por essas 3 pragas foi morta a terça parte dos homens. Isto é, pelo fogo, pela fumaça e do enxofre que saiu de sua boca. E o poder dos cavalos era uma boca na sua cauda, porquanto a sua cauda era semelhante à serpente e tem cabeça que danificava. Ou seja, a cauda desse cavalo em forma de serpente, ela não está falando que vai matar, ela vai falar que vai danificar. Então pode causar uma hemorragia interna, vai ter que amputar um braço, vai ter que amputar uma perna, vai ficar assim a metade da costela, vai morder a costela, vai se danificar. A Bíblia não fala, não relata se vai morrer por esse tipo de doença dessa cauda em forma de serpente. Ela não relata, mas ela diz que vai danificar, as pessoas vão ficar danificadas, ou seja, vão ficar muito machucadas, vão ficar muito mal, estarão em estados horripilantes. Os hospitais que já vão estar hiperlotados, que já vão estar em estado de alerta vermelho, médico para tudo quanto é lado, pessoas querendo ser boas pessoas, fazendo doações, o mundo se unindo para, pelo menos uma vez na vida, né, o mundo se unindo, porque o mundo é mais dividido do que sei lá, do que eu não sei o que eu posso usar para dividir o mundo, porque o mundo é muito dividido, mas o mundo se tornará um pouco mais unido nessa situação, pelo menos, para ajudar uns aos outros, né, para poder se manter, para sobreviver, porque a raça humana estará à beira da extinção. E a raça humana vai querer sobreviver, mas vai estar à beira da extinção. E mesmo assim, e mesmo desaparecendo um povo, e mesmo tocando a primeira trombeta, tocando a segunda trombeta, tocando a terceira trombeta, tocando a quarta trombeta, tocando a quinta trombeta, e ao soar da sexta trombeta, acontecendo todas essas coisas, as pessoas não vão se arrepender? Você acredita? Está aqui na Bíblia. Aqueles que cometem idolatria, que adoram a deuses de pedra, deuses de pau, deuses de madeira, deuses de gesso, deuses de cimento, deuses que vocês mesmos criam e se prostram perante eles. Isso é idolatria, e o Senhor Jeová disse: não porá outros deuses diante de ti. Vocês não podem fazer deuses de pedra, barro, madeira, gesso e colocar perante ti, porque são deuses que têm olho, mas não vê, tem mão, mas não pode estender para te ajudar, tem pé, mas não pode ir até você para te ajudar, tem boca, mas não fala com você, tem ouvido, mas não ouve as suas orações, tem olhos, mas não enxergam você. E mesmo assim você se rende a esses tipos de deuses pagãos, vãos, que não valem nada, que vocês mesmos constroem. Que tipo de Deus é esse que necessita ser construído por mãos humanas para ser existido? Que tipo de Deus é esse que precisa ser feito por mãos humanas para existir? O meu Senhor, ele não precisa de mãos humanas para existir. Ele existiu antes da humanidade, foi ele que formou a humanidade. Ele não precisou ser feito por mãos humanas. As mãos deles que fez os homens. E mesmo mediante todas as 7, ou seja, todas as 6 trombetas, todas essas pragas, todas essas mortes, todas as situações horríveis, ruins que virá sobre a terra, as pessoas não se arrependerão da sua idolatria. Que é o versículo aqui, 21. E não se arrependerão, que é o versículo 20, vamos lá. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependerão das suas obras de suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata e de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver e nem ouvir e nem andar. Ou seja, só as esculturas de ouro, de prata, de bronze que vocês fazem e dizem ao seu Deus, essas pessoas não vão se arrepender, mesmo diante de ver tudo isso, não vão se arrepender disso. Como pode? A única solução é o Deus dos céus, o Deus invisível, insondável,
aquele todo-poderoso, aquele que os crentes falam, que não é feito por mãos humanas. E mesmo assim as pessoas não vão se arrepender de suas ações, não vão se arrepender de sua idolatria. As pessoas não vão se arrepender. É incrível como as pessoas podem endurecer seu coração a um ponto desse. Tá vendo tanta desgraça, tanta calamidade, tanta situação horrível. Tanta desgraça, tanta situação horrível, tanta calamidade. As pessoas estão vendo uma coisa atrás da outra, acontecendo de mal a pior, e não vão se arrepender de suas idolatrias. E o versículo 21 ainda continua dizendo: e não se arrependerão dos seus homicídios. As pessoas não vão se arrepender de ter matado umas às outras, porque as pessoas vão endurecer seu coração ao ponto de: melhor eu viver do que ele. Antes chora a mãe dele do que chora a minha. Nos dias de hoje já temos isso. Antes chora a dele do que chora a minha. Antes ele do que eu. Vai ser bem assim. Se já nos dias de hoje já é assim, imagine quando todas essas coisas passadas que eu disse, das 4 primeiras trombetas do Apocalipse e a quinta trombeta, tá? Eu vou fazer uma playlist. Essa aqui é a 6ª trombeta. Eu sugiro que você assiste as 4 primeiras trombetas do Apocalipse, a 5ª trombeta do Apocalipse, assim que terminar esta. E fique atento para também assistir a 7ª trombeta, sobre as 7 trombetas do Apocalipse aqui, para que você possa ter um pequeno entendimento do que estará acontecendo no mundo, que vai acontecer no mundo, as desgraças, as calamidades, as coisas horríveis e horripilantes que acontecerão. E amada, é terrível, é terrível, é terrível, é terrível. E as pessoas não vão se arrepender de seus homicídios, ninguém vai se arrepender de ter matado ninguém, vão até matar mais e achar bonito, vão pegar gosto pela morte e matar os outros ainda. E não vão se arrepender de suas feitiçarias, e nem da sua prostituição, ou seja, as pessoas já se prostituem, é sexo daqui, é sexo pra lá, é sexo pra aqui, é sexo pra lá. Vão se prostituir mais ainda, não haverá mais leis mesmo, quase não haverá leis para proteger, então as pessoas vão tacar um tô nem aí e vão se prostituir, não vão se arrepender de suas prostituições, de suas danças pecaminosas de sexologia, de atração sexual, essas coisas banais, essas coisas carnais que levam ao pecado, que induzem ao nojo ao Senhor, porque o pecado é uma coisa nojenta, causa ânsia de vômito, náuseas, situações horripilantes ao Senhor. E as pessoas não vão se arrepender desses atos de homicídio, dessas ações de prostituição, e nem das suas ladroices. Ou seja, as pessoas não vão se arrepender de roubar. Hoje, se as pessoas já não se arrependem de roubar um celular, não se arrependem de roubar uma bicicleta, até mesmo bicicleta de polícia aí, a polícia vai parar para fazer abordagem chega lá e já toma a bicicleta da polícia, some lá e a polícia não vê que nem que aconteceu. Hoje os caras têm uns panos, mão lisa aí, uns pés de pano monstro aí, e os caras são terríveis, e eles não vão se arrepender de seus roubos, não vão se arrepender de seus furtos, ou seja, não irão se arrepender de seus roubos, de seus furtos, de suas prostituições, não irão se arrepender de prostrar durante deuses falsos que não valem nada. Mesmo mediante todas as situações, mediante todas as calamidades, não se arrependerão. Amados, acorde para a vida e se arrependa enquanto é tempo, para que vocês não sofram tal condenação, tal jugo. A palavra é bem clara que as pessoas, depois de acontecer tudo isso, não vão se arrepender de ter roubado, de ter matado, de ter transgredido, de ter se prostituído, porque a prostituição será muito mais ampla. Ah, quer comer? Dá pra mim que a gente te dá comida. Isso é mais ou menos. Hoje em dia já é assim, né? Nas baladas aí que existe aí, se as meninas quiserem beber álcool, aí é só abrir as pernas pros caras aí que elas bebem. Mas e se não abrir as pernas pros caras, os caras não dão bebida pra elas. É mais nos dias de hoje é assim. Eu sei porque eu já vivi nesse mundo, eu já participei desse mundo horrendo, horripilante, pecador, nojento,
E hoje estou salvo, liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Não dependo mais desse tipo de coisa. Não dependo mais dessa situação aí. Porque eu tenho Jesus Cristo, que é a água da vida, que é o pão da vida, que me sacia, que me alimenta, que me dá a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira, que eu não preciso beber, que eu não preciso fumar, que eu não preciso baforar o lance, que eu não preciso de sexo para ser uma pessoa feliz. Eu dependo de Jesus Cristo. O sexo é uma coisa boa, mas é só no casamento, meu querido. É só no casamento. Se guarde pro casamento. Se guarde pro casamento, minha querida. Não queira dar pra qualquer um aí, não, porque depois você fica grávida, vai querer abortar. Depois vem o feminicídio aí, tá? Cuidado. Não vai dando pra qualquer um, não, pra depois não ser estrupada, pra não sofrer um feminicídio aí depois, um estupro. Porque essas coisas ruins acontecem por falta de vocês mesmos se vigiarem e se guardarem dessas coisas, por uma simples diversão de 1 hora, uma simples diversão de 1 noite, vão beber, vão fumar, vão se abrir todinho aí, mas pare com essas coisas, se arrependa dos seus maus caminhos, pelo amor do Senhor Jeová, se arrenda aos pés de Jesus Cristo e venha ter a vida eterna, se arrependa dos seus maus. E hoje, naquela época, não vai ser diferente, as pessoas vão estar com fome, vão precisar comer, vão precisar beber, e se não se abrirem, não dá para os caras vai ter comida, vai ter água, vai ter pão, né? Não vai ser aquele contra filé, mas vai ser pelo menos uma lata de feijão aí, de conserva, vamos dizer assim. E se ela não quiser dar, ela não come. Então se ela tiver com fome e quiser comer, vai ter que dar, e vai ser assim. E vai ser pior ainda do que os dias de hoje em dia. Porque as pessoas vão se endurecer, não vão se entregar ao Senhor Jeová, não vão se arrepender dos seus pecados, vão fazer coisas piores ainda. Depois de acontecer todas essas coisas. Não queira passar por esse tipo de coisa, não queira passar por esse tipo de situação. O amor de Jesus Cristo, ele é pleno, é bom. É tranquilo, ele é bom, ele é para nos livrar dessa situação, é para nos tirar dessa situação. O amor de Jesus Cristo veio para nos tirar essa condenação, para nos tirar o jugo do pecado, para nos tirar da prostituição, para nos tirar da idolatria, para nos dar a vida, para nos tirar da morte. E a tendência é só piorar. É morte após morte, é morte após morte, é morte após morte. Você acha que Apocalipse é brincadeira? Não vai ser brincadeira não, gente. Vai ser coisa pior. Pior a pior. E a Bíblia, no capítulo de número 11, vai falar de 2 testemunhas. Eu até mencionei sobre as 2 testemunhas no vídeo anterior. E eu parei para ler um pouquinho. O capítulo de número 11, versículo de número 13. O Senhor diz: E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1270 dias, vestidas de pano de saco. Ou seja, são 2 testemunhas que vão profetizar por 1270 dias. 1270 dias é exatamente 3 anos e 4 meses. Vai ser aproximadamente 3 anos e 4 meses. Exatamente 3 anos e aproximadamente 4 meses. 3 anos. Eu fiz aí os cálculos aí, peguei os 1260 dias e dividi por 365 dias, que é um ano que nós temos. Então, por 3 anos e 4 meses, aproximadamente, eles estarão profetizando, estarão falando da palavra do Senhor, sobre arrependimento e tudo mais. As pessoas vão tentar bater, matar eles, mas eles terão poder para fazer grandes coisas. Vai sair até fogo da boca deles, tá? Eles vão sair fazer... Aleluia. Eles vão tirar... Vai sair fogo de suas bocas, eles terão poder para soltar fogo da boca, e vai dizer chove, chove, se não chove, não chove. Eles serão por 3 anos, quase 3 anos e meio aí, eles vão estar profetizando e falando sobre arrependimento, sobre pano de saco, dando testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, do poder de Deus, para que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos depois de todas as coisas que acontecerem. Eu disse que provavelmente essas 2 testemunhas, são 2 pessoas que vão ficar no arrebatamento, tá? Eu disse isso, mas lendo os versículos posteriores, versículo número 4, e essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Ou seja,
estão diante do Deus da terra. O Deus da terra é o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus fez a terra, Ele é o Deus da terra. Foi Ele que criou a terra, então a terra pertence a Ele. Se foi Ele que criou, Ele é o Deus da terra. A terra pertence a Ele, pronto, acabou. E no versículo 4 diz que eles estão diante do Deus da terra. Eles estão diante do Deus. Eles estão diante do Senhor. E eu disse que provavelmente essas pessoas são aquelas que vão ficar no grande arrebatamento. Que duas vão ficar no grande arrebatamento. Eu não posso dizer ao certo isso agora. Analisando isso aqui é uma coisa futura, uma coisa não está... a Bíblia não revela se eles estão diante do Senhor nos céus, tá? Porque essas duas testemunhas podem estar diante do Senhor lá no céu, diante do Deus da terra lá no céu, agora nesse exato momento, e o Senhor simplesmente mandá-las aqui para a terra para serem as duas testemunhas. O Senhor pode falar, desce lá na terra porque agora vocês serão minhas duas testemunhas, você tem poder para X e Y fazer isso e aquilo, tá? Profetizem por 3 anos e 4 meses aí, e atormenta e fala para as pessoas se arrependerem dos seus maus caminhos. Vai ser mais ou menos isso. Só que a Bíblia não revela se de fato as duas testemunhas são as duas testemunhas que vão ficar no grande arrebatamento, ou se são as duas testemunhas que estão diante do céu agora, porque essas duas testemunhas, elas podem sim ser duas pessoas que ficaram no grande arrebatamento e se arrependeram e foram diante do Senhor, clamar, orar, jejuar pelas almas que estão sendo arrebatadas para o inferno cada dia mais, para que as pessoas possam se arrepender dos seus maus caminhos, se entregar ao Senhor. Pode sim ser, essas duas pessoas podem ser sim, tá? Pode ser, não é certo, não está escrito. É uma interpretação que eu tive, mas meditando um pouquinho mais, tive um pequeno entendimento que pode estar diante de Deus. Então, as duas interpretações são meio que válidas. Essas duas testemunhas podem estar perante Deus, perante o Senhor dos céus agora, ou pode estar aqui na terra e não subir no arrebatamento, e quando tudo estiver acontecendo, eles vão estar nos seus cantos, orando ao Senhor, clamando ao Senhor por misericórdia, por terem ficado, e por estar clamando ao Senhor por misericórdia esse povo que ficou também, porque eles vão clamar por misericórdia por eles e pelo povo que ficou. Porque serão duas testemunhas que estarão vestidos de pano de saco. Vestido de pano de saco é uma coisa bem judaica, né? Quando os judeus se arrependem dos seus maus caminhos, se arrependem de suas más ações, eles rasgam as suas vestes e colocam vestes de pano de saco e jogam cinzas na sua cabeça, que é um sinal de arrependimento. Então as duas testemunhas podem ser dois judeus. Pode ser dois judeus, tá? Não estou dizendo que são dois judeus, podem ser dois judeus devido às tradições por estarem usando pano de saco. Ou pode ser duas pessoas que simplesmente acharam que usar pano de saco pode funcionar, assim como os judeus fizeram. Uma pessoa que lê a Bíblia, conhece a Bíblia, pode querer dar um de judeu, mesmo não sendo judeu, e usar. E outra coisa que a Bíblia também não fala, se essas duas testemunhas são dois homens, ou se essas duas testemunhas são duas mulheres, ou se é um homem, ou se é uma mulher. A palavra de Deus também não disse se essas duas testemunhas são dois anciões, dois jovens, dois adolescentes ou duas crianças. Podem ser duas crianças, dois adolescentes, dois jovens, dois anciões, dois homens, duas mulheres ou um homem e uma mulher. Ou pode ser até mesmo um adulto e uma criança, um adolescente e um adulto. A palavra do Senhor não revela, só fala que são duas testemunhas. Ela não revela se é homem, se é mulher, se é criança, se é adulto. Ela não faz esse tipo de variação. Mas existem duas testemunhas, tá? Haverão duas testemunhas que terão poder, soltarão fogo pela boca, toda sorte de praga. Elas terão poder sobre o céu, sobre a terra, para afligir as pessoas e fazer com que as pessoas se arrependam de seus maus caminhos. E este será o segundo ai. E as pessoas, elas não vão conseguir fazer nenhum mal a essas pessoas. Essas duas testemunhas, ninguém vai conseguir fazer nenhum mal a essas testemunhas durante esses 3 anos e pouquinho. Então nós vemos aqui que é bem provável que as 6 primeiras trombetas elas acontecerão espontaneamente, uma atrás da outra. As 4 primeiras serão praticamente uma atrás da outra. A quinta terá uma duração mais ou menos de uns 5 meses, tá? Mediante ao capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 12, que fala que as pessoas serão atormentadas por 5 meses. Então, terá ali um período de 5 meses a duração da quinta trombeta. A sexta trombeta, provavelmente, ela terá a duração aí de uns 3 anos e 4 meses.
aproximadamente ela terá 3 anos e 4 meses de duração. Aproximadamente devido ao que está escrito aqui, porque que essas duas testemunhas elas surgirão a partir da sexta trombeta. E eles ficarão por 3 anos e 4 meses aqui na Terra, que são por 1270 anos, vestidos por pano de saco. Então a sexta trombeta durará aí uns 3 anos e 4 meses de duração até o seu término. E as pessoas vão matar esses dois. Ou seja, as pessoas não conseguirão matar esses dois por enquanto, mas subirá uma besta que irá matar essas duas testemunhas. E essas testemunhas ficaram mortas por 3 dias, ou seja, ninguém vai sepultar ninguém. Morreram, vai ficar, morreu, mereceu morrer, isso mesmo. Botou fogo na gente, quis queimar a gente, que não sei o que, falando arrependimento, pregando não sei o que, Jesus, Jeová, que não sei o que, Deus não existe. Olha as coisas que estão acontecendo nesse mundo, se Deus existisse, essas coisas não estariam acontecendo. Será mais ou menos assim. Aí vão conseguir matar, as pessoas vão ficar mortas por 3 dias. E após os 3 dias elas ressuscitarão e subirão em nuvens de glória. Tá? Tá aqui, caso você queira ler depois, capítulo de número 11, versículo... São apenas 14 versículos. E o versículo de número 14 diz: E passado o segundo ai, eis que o terceiro aí cedo virá. Então este foi o segundo ai, este foi a segunda, o segundo ai, a sexta trombeta do Apocalipse, tá? É uma coisa bem horripilante, uma coisa bem horrível. Se arrependa dos seus caminhos, se entrega aos pés de Jesus Cristo. Vamos nos arrepender. Arrepender é nunca mais fazer, é nunca mais cometer essas ações grotescas, essas ações apologéticas ao crime, à sexologia, às coisas mundanas, aos prazeres da carne, coisas que nos condenam. São esses tipos de coisas que condenam a nós mesmos. Nós nos condenamos a nós mesmos, porque Jesus Cristo diz: negue o homem a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e me segue. Devemos negar a nós mesmos as nossas ações, nossos desejos, nossos desígnios, para que possamos ter a salvação em Cristo Jesus, para que possamos morar no céu. Se negarmos a nós mesmos, o que está no céu vai ser mais do que garantido. Mas se nós nos entregarmos aos nossos desejos, às nossas ações, aos nossos pecados, nós só seremos condenados, só receberemos a condenação e o mal de Deus. E eu não quero receber o mal de Deus, e muito menos quero que você receba o mal de Deus. Eu não quero que você receba o mal de Deus. Então negue-se a si mesmo, segue Jesus Cristo, porque lá no céu vai ter uma coisa eterna, uma alegria verdadeira, um desejo verdadeiro de vida, de paz e de alegria, que você acha que tem se jogando no pecado, mas na verdade é tudo falso, é tudo mentira, tá? Você só está se enganando a si mesmo, você só está mentindo para si mesmo. Você só está condenando a si mesmo e mentindo para si mesmo. Se arrependa dos seus maus caminhos, venham, vamos seguir a Jesus Cristo com amor, com carinho, de verdade em Cristo Jesus, para que possamos ter a salvação em Cristo Jesus, o nome escrito no livro da vida, para que possamos desfrutar da sua misericórdia e não estarmos aqui na terra quando essas coisas acontecerem. Deus abençoe a sua vida desde agora e para sempre. Amém.